E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, essas aqui são os modelos das canecas que a gente vai sortear lá no canal dos Acordados. O vídeo já está lá no canal dele, já subiu. Então vão lá, assistir lá e dar uma força pro canal. O link está aí na descrição do vídeo, beleza? E também o link das nossas redes sociais e das redes sociais do professor Olavo de Carvalho. Tranquilo? Eu quero fazer só um breve comentário aqui a respeito do que está acontecendo, né? Que todos os conservadores, principalmente se for apoiador do Bolsonaro, está sendo perseguido. Então a gente está esperando aí uma atitude mais enérgica aí do nosso presidente, dos ministros, né? Da equipe do governo no geral. Então a gente fica na expectativa, mas sempre apoiando o nosso presidente e o grande professor Olavo de Carvalho. Tranquilo? Então fica aí com mais um trecho do professor Olavo de Carvalho. Segue a gente no Instagram, no Twitter e também no Telegram. Dá essa força aí pra gente crescer cada vez mais. Valeu? Então é isso aí. Forte abraço. Posse intelectual, a posse racional que eu tenho desse processo é deficiente. Mas eu domino o processo na prática. Não é isso? Então aí eu lembro, né, aquilo que dizia o Delfim Neto, ele dizia, na prática tudo é mais fácil do que na teoria. Não tem muita coisa que você sabe fazer, mas não sabe explicar como faz. Sei fazer, mas não sei ensinar. Então, muitas vezes o estudioso ou o filósofo, como o mundo do que ele conhece é muito mais vasto do que aquilo que ele domina intelectualmente, ele se fecha naquela parte que ele domina intelectualmente e lida só com essa. Né? Tem uma falsa impressão de segurança. Mas, na verdade, ele está fugindo da realidade. Ele não quer lidar, ele tem medo daquilo que ele chamou irracional. Eu digo, mas por que você vai chamar isso de racional ou irracional? Né? O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Né? Então, seja racional ou seja irracional, vai ser a mesma coisa. As coisas que funcionam exatamente assim. Se é racional ou irracional, não tem importância. Então, de novo, se usar conceitos filosóficos estabelecidos para lidar com realidades que você não descreveu ainda, significa que você está fazendo essa realidade caberem dentro de uns pacotinhos que foram feitos talvez para outro tipo de objeto. Né? Então, ora, se tudo que nós encontramos no mundo são símbolos, então não há muita diferença, presta atenção, entre o conhecimento que você tem de um objeto qualquer, não há muita diferença entre o conhecimento que você tem de um objeto qualquer, seja um gato, uma lata de sardinhas, um urso, etc., e o conhecimento que você tem do universo inteiro. Porque o que é o universo inteiro? É uma parte que anuncia uma totalidade latente. Entenderam isso? Agora, a presença dessa latência é absolutamente indispensável. Existia algum dia algum ser humano que fosse burro o suficiente para imaginar que tudo que existe é aquilo que ele está vendo no momento e para lá não existe nada? Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, a hora que sair nessa sala, abrir a porta, você cai no nada. É possível pensar uma coisa dessa? Alguém já foi suficientemente idiota para pensar um negócio? Nunca. Todo mundo sempre soube que, para além do visível, existe o invisível, mas o invisível está tão presente quanto o visível. E ele é, por assim dizer, o sustentáculo do visível. Era isso que Anaximandro chamava o apeiron. Nós vivemos dentro de um círculo de coisas conhecidas que boia dentro de um oceano de coisas desconhecidas. Mas desse oceano de coisas desconhecidas, as coisas continuam sempre vindo para dentro do conhecido, e algumas que estão no conhecido voltam para o desconhecido. E isso é assim o tempo todo. Né? Nunca foi de outro jeito e nunca será. Ora, e o que eu sei, por exemplo, sei lá, do meu cachorro, do Big Mac? Bom, eu sei algumas coisas dele, né? Que são uma parte de uma totalidade latente que eu jamais conhecerei, mas que eu sei que está lá, e com a qual eu sei lidar de algum modo. E o universo inteiro, exatamente a mesma coisa. Estão entendendo? Portanto, a presença do universo, a presença do infinito,
é do mesmo modo que a presença de qualquer outra coisa. Estão entendendo? Então, o princípio, vamos dizer, da organização do conhecimento é a estruturação básica do mundo dos símbolos. Não é isso? Então, por isso que eu denominei esse curso Simbolismo e Ordem Cósmica. Veja, o principal dos símbolos que existe, eu descobri quando era pequeno. Eu não sabia que aquilo era tão importante. Eu contei até no vídeo que nós fizemos. Né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma coleção de tartarugas, cuja chefe mais velha chamava Biju. E todo ano meu pai me dava uma tartaruga nova. Ele passava cola na tartaruga, cobria de purpurina por um lacinho, dava um nome para a tartaruga e lá vinha ela. Né? E eu, nos fins de semana, eu botava as tartarugas no tanque para elas nadarem. E eu nasci com miopia no olho direito e hipermetropia no olho esquerdo. Então eu via dois mundos diferentes, conforme fechava assim, né? Coisa tinha uma aparência assim, tinha uma outra aparência. E eu sempre com a dúvida, o mundo é assim ou ele é assim? Né? Mas apesar disso, eu continuava vivendo normalmente. E um dia eu botei as tartarugas para nadar no tanque e comecei a olhá-las com o olho direito e com o olho esquerdo, com o olho direito e com o olho esquerdo. Eu vi que, de fato, mudava um pouco a aparência, mas tinha uma coisa que permanecia constante. A direção para onde elas nadavam. Com este olho ou com este olho, se ela ia para a direita, eu estava vendo que ia para a direita. Se ela ia para a esquerda, ia para a esquerda. Se ela ia para o fundo, eu via para o fundo. Ia para cima, eu via para cima. Opa! Então, isso quer dizer que em volta de mim existem coisas que podem ter uma aparência muito enganosa. Tudo, o mundo das aparências é enormemente confuso. Mas tem uma coisa que está rigidamente presente e que nunca deixa de estar presente, que são as direções do espaço. Elas estão presentes na minha percepção, como elas estão presentes nos objetos e na minha relação com eles. Elas abrangem tudo que nós percebemos. Em cima, embaixo, direita, esquerda, para trás, para frente. São as direções máximas em que o espaço se divide. Não tem jeito de você mudar isso aí. Né? Então, isto, nós podemos chamar, isto é o símbolo dos símbolos. Qualquer ponto do espaço, ele está preso dentro dessa... Isso é uma espécie de... É uma cruz de 3 dimensões, né? Qualquer pontinho, tem um em cima, um embaixo, direita, esquerda, para trás, para frente. Cada um de nós tem isso. Qualquer grãozinho de poeira tem. O Sol tem isso. As galáxias têm isso. Tudo tem isso. Ou seja, todos nós estamos presos dentro dessa cruz de 6 pontas. Deu para entender? Essa cruz de 6 pontas já foi o emblema do Brasil. Chama-se esfera armilar. Já viram a bandeira do Brasil Império? Era uma esfera armilar. É um símbolo do universo. Daí eles tiraram e botaram essa idiotice do Augusto Comte, Ordem e Progresso. É o lema do filósofo que morreu louco. Isso é profético. Então, nós podemos entender que as direções do espaço, nós podemos abrangê-las até um certo ponto. Todo certo ponto nós não vemos mais. Né? Mas nós sabemos que aquela parte que nós vemos anuncia a parte que nós não vemos. Né? O visível anuncia o invisível. E o invisível pode se tornar visível a qualquer momento. Então, as direções do espaço têm exatamente a mesma estrutura de qualquer círculo de latência. Está entendendo? Ora, os objetos todos que nós conhecemos, claro que nós podemos nos dedicar a estudá-los cientificamente. Mas o estudo científico é muito diferente do estudo filosófico. O estudo científico vai... O que ele vai fazer? Ele vai isolar certos aspectos do objeto e estudar esses aspectos como se fosse a realidade. Ou seja, não é uma coisa que dizer, a ciência jamais estuda um objeto concreto, ela só estuda aspectos. Aspectos considerados enquanto tais, sem a sua relação com o resto. Portanto, a ciência é o mundo da abstração.
Ela só estuda objetos potenciais, ou podemos dizer, objetos mentais, objetos pensados, nunca objetos reais. Quando o sujeito começa a falar, não, a ciência estuda os fatos, não é possível. Nunca, nenhuma ciência estudou nenhum fato, porra. Porque todo fato é um fato concreto que tem necessariamente o universo inteiro da sua acidentalidade. Nenhuma ciência pode estudar isso. Isso não é acessível ao estudo científico. Então, o que a ciência faz? Isola um pedaço que ela considera o essencial, a verdadeira substância daquilo, as propriedades, e estuda isso aí, pronto, acabou. Se você juntar todas as ciências, fala, vou juntar aqui todos os pedaços para ver se eu compor um objeto inteiro. Não dá um objeto inteiro. Está entendendo? Ou seja, a ciência nos dá precisão sobre certos aspectos abstrativos. Claro que nós precisamos dessa precisão para fazer um monte de coisa. Até para você graduar a velocidade do seu carro, você precisa disso. Para você saber quanto você vai gastar até o fim do mês, você precisa disso. Né? E assim por diante. Mas isso não é conhecimento da realidade, mas conhecimento da operacionalidade. Né? A ciência é um saber fazer. Ela não é um compreender o que é que está acontecendo. Está entendendo? Então, é claro que para você poder compreender um objeto qualquer na totalidade dos seus acidentes, você poder ter esse vislumbre correto do círculo de latência, você pode precisar de muitos dados científicos para completar, mas eles nunca completam um objeto. Você sempre vai precisar saber algo mais. E isso é da natureza da ciência mesmo. É por isso mesmo que a investigação científica nunca termina. Não termina e não pode terminar. Por quê? Existe o raio do círculo de latência, pô. E sempre existem aspectos que a ciência não abordou ainda e sempre vai existir. Está entendendo? Por isso é que é um absurdo você tomar a ciência como se ela fosse a imagem correta e real do universo. Ela nunca é isso. Ela não pode ser isso em hipótese alguma. Ela só tem visão de aspectos abstrativos, separativos, os quais em si mesmos não existem. Está entendendo? Eles só existem em função de uma abstração mental que você fez. Por isso, quando o pessoal louva assim, mas e os avanços da tecnologia? Falou, o que é que a tecnologia tem a ver com ciência? O raciocínio científico é exatamente o contrário do raciocínio tecnológico. Já expliquei e vou repetir. A ciência pega um conjunto de fenômenos e isola-os de tal maneira a poder encontrar para eles uma explicação comum, um princípio comum. O que faz a tecnologia? A tecnologia pega 1000 processos causais diferentes, heterogêneos, e os junta para produzir um resultado prático. Por exemplo, você vai dizer, aqui tem um computador. Eu falei, bom, computador, código binário, eletricidade, tecnologia do plástico. Portanto, exploração do petróleo, etc, etc. Né? Existe um princípio comum a essas três coisas? Um princípio que possa explicar ao mesmo tempo o código binário, a tecnologia do plástico e a eletricidade? Fala, claro que não. São coisas heterogêneas, mas a tecnologia os junta para produzir o quê? Um computador. Isso quer dizer o seguinte, o computador não tem explicação científica. Deu para entender? Cada um dos seus aspectos, separado, pode ter, mas o computador não tem. Isso acontece com todos os objetos do mundo. Tudo que o ser humano faz é assim. Então, isso quer dizer que a tecnologia é um tipo de raciocínio específico, que consiste em juntar vários processos heterogêneos para produzir um resultado comum. Portanto, claro, o conhecimento científico pode ser um desses elementos heterogêneos que você juntou. Mas ele mesmo não explica nenhum objeto tecnológico. Tudo isso que eu estou falando é suficientemente óbvio. Então, você sempre pergunta, por que os filósofos não percebem isso? Porque eles nunca examinam a realidade, eles só examinam o conceito que se aprende na faculdade de filosofia. Eles nunca precisaram filosofar para a vida real, só para terminar, só para fazer o curso e passar de ano. Tá entendendo? Agora, esses problemas todos que eu estou colocando são problemas que eu estou falando do problema das tartarugas. Eu comecei a pensar nisso, eu tinha 5 anos de idade, meu Deus do céu. Eu precisava resolver esse problema. Eu via 2 mundos diferentes. Então,
Se a gente fala estrutura simbólica do mundo, eu acabei de dar essa estrutura simbólica do mundo, é a cruz de 6 pontas. Isso está onipresente, né? As coisas grandes e as pequenas estão todas dentro da cruz de 6 pontas. E tudo que nós entendemos é assim. Se você pegar qualquer situação humana, se você pega todas as teorias das ciências humanas, teorias da história, etc., etc., o que elas fizeram? Em primeiro lugar, elas têm uma distinção entre os elementos conflitantes. Não é isso? Sempre tem, no mínimo, 2 forças em jogo. Pode ter mais, mas no mínimo 2. O que é isso? É horizontal, direita e esquerda. Elas também têm uma explicação do movimento histórico, movimento temporal. O que é isso? Para trás, é um movimento para trás e para frente, avanço e recuo. E elas têm, em seguida, uma hierarquia de importância, os fatores principais ou secundários. O que é isso? É a vertical. Isso é a mesma coisa que você dizer, todas as teorias sociais e históricas do mundo têm essa estrutura. Não, porque não pode haver outra. Então, isso é para você entender como um único símbolo reúne em si uma multidão de conhecimento heterogêneo que você nunca vai esgotar. Dê a entender por que a Suzanne Langer chama o símbolo de matriz de intelecções? Isso quer dizer que a inteligência simbólica ela é a matriz de todas as formas de inteligência que existem. Estão entendendo? E a inteligência científica é só uma delas. Então, portanto, vamos dizer, a compreensão dos símbolos é o começo de toda a educação. Estão entendendo? Tá bom, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos com perguntas. Então, se tiver perguntas, estou aí às ordens. O antropólogo André... Estava falando no microfone. Fala no microfone, por favor. O pessoal de casa pediu. O antropólogo André Lerroy Wuhan, no livro Religiões da Pré-História, ele traça toda a ordenação simbólica das cavernas, símbolos masculinos, femininos, estabelecidos em locais topograficamente corretos, que se multiplicam, né, se verificam em vários locais em que ele cita. E aí eu queria saber do senhor se essa ordenação simbólica da caverna também é uma ordenação simbólica da psique e do mundo que eles conheciam. Bom, aí é o seguinte. Como eu defini o símbolo como o nome de um círculo de latência, e tudo no mundo é constituído de círculos de latência que se interpenetram, existem, é como a teoria dos conjuntos, você tem interseção e tem um conjunto que cabe dentro do outro, que se superpõe. Toda a estrutura do universo é isso. Tá? Portanto, qualquer sistema simbólico mais abrangente, ele vai ter necessariamente a psique e o cosmos. Não tem como escapar disso. Porque, no fundo, é a mesma coisa. Né?